Olá, mais uma vez estamos aqui para este estudo da Palavra de Deus e nós agradecemos por estar com a gente neste momento e pedimos que acompanhe todo o estudo até o final, né? Um texto maravilhoso da Palavra de Deus que nós vamos ver hoje em Gálatas, ainda capítulo 4, versos 8 a 20, e não vamos demorar muito. Pedimos que acompanhe com silêncio e oração, atenção e oração, né? O estudo da Palavra de Deus. Deus nos abençoe nesse momento precioso. E falando nisso, vamos fazer oração, então, nosso Deus, buscando a sua bênção e direção para esse momento. Ó Deus, damos graças, Senhor, por mais uma rica oportunidade que temos de tomar a Tua Palavra em nossas mãos para estudá-la. E nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção, a instrução do Senhor, o Espírito em nossas vidas, para compreendermos a Tua Palavra de forma bem clara e que ela seja bem aplicada às nossas necessidades, à nossa vida, para melhor nos equiparmos, ó Deus, e estarmos preparados para a obra do Senhor, para a comunicação do Teu Evangelho. Esteja conosco, ó Deus, com cada um que está tendo acesso agora a esse momento, a esse estudo da Palavra, Tu possas abençoar ricamente as nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto da Palavra de Deus, Gálatas 4, de 8 a 20, que diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, quando por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso para o bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Deus os abençoe com essa leitura da sua palavra. Duas religiões, dois ministérios. Continuidade deste tema, nesse texto aqui. Hoje a parte 2, até pegando mais especificamente a partir do versículo 12 aqui que nós lemos. Mas tivemos questão de ler todo o texto aqui desse bloco. Muito bem. Duas religiões, dois ministérios. Paulo trata então desse assunto aqui, nesta carta aos irmãos da Galácia, lembrando como o Evangelho floresceu nessa região, quando da plantação, vamos dizer assim, da igreja, lá do início do Evangelho, né, nessa região, ali por ele mesmo, o apóstolo Paulo iniciou lá essa pregação do Evangelho lá, né, e agora, no entanto, esses irmãos estão muito mudados, estão tão mudados agora, e há muita coisa aqui para aprendermos sobre o ministério do Evangelho, e os relacionamentos no cenário também que nos encontramos hoje. Não está muito diferente, não. Os mesmos problemas, né, que a gente
vê aqui no Novo Testamento, especialmente aqui na carta de Paulo aos Gálatas, são muito comuns à nossa época hoje, como nós haveremos de ver. Algumas pontuações logo de início, né, que nós vamos ver aqui. Primeira questão: o ministério do Evangelho é culturalmente flexível. Como diz aqui no versículo 12, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Ou seja, eu me tornei como vós. Quero que vocês... a primeira questão que Paulo menciona aqui é isso. Eu me tornei como vós. Eu me fiz um de vós, como está dizendo aqui, né? Isso é interessante porque o ministério do Evangelho não é uma alteração da cultura, né? Não é uma interferência, uma mudança da cultura popular ou comum das pessoas de uma região, de certo lugar, né? E uma das marcas da mentalidade legalista, seguidora da justificação pelas obras, é justamente a sua inflexibilidade e obsessão pelos detalhes, né? É uma tentativa, um esforço de mudar a cultura das pessoas para a sua cultura. Ou seja, se não se vestir como nós, se não agir como nós, comer, brincar, etc., exatamente como nós, não houve conversão. Então, ligada, assim, atrelada à conversão, a uma mudança de hábitos, assumir e passar a adotar os hábitos, trejeitos de quem está ali anunciando o Evangelho. Então, muitos se enganam com isso, né? Aprendem essas coisas, aprendem essa linguagem, esse cacuete, agora evangeliquez, e acham que com isso se converteu. Mas, na verdade, não se converteu, somente adotou uma nova forma de se expressar e tal, né? Não é isso. Paulo diz que ele se tornou como eles. Ao invés de ele se tornar como Paulo, né? Paulo conquistar, né, a atenção, influenciar a cultura deles a ponto de trazer para os costumes de Paulo, Paulo, pelo contrário, entrou na cultura deles e mergulhou na cultura deles para comunicar com mais eficiência a mensagem do Evangelho. Os judaizantes, ao contrário, forçavam essas pessoas, esses irmãos, a adotarem as práticas deles, modificando o Evangelho, né? Na verdade, o Evangelho não pode ser alterado, né? Então, isso não é evangelizar, isso é invadir a cultura, né, das pessoas. Outra questão, a pontuação aqui, é que o ministério do Evangelho é transparente. E ele diz aqui, sede qual eu sou, nesse mesmo versículo 12, sede qual eu sou. Ou seja, a grande diferença, o grande diferencial assim, na vida e ministério de Paulo é que ele não era uma celebridade misteriosa, distante, né? Ele convivia com as pessoas, ele comia com elas, trabalhava com elas, ele era aberto a essas pessoas, né? E foi seguindo o próprio exemplo de Cristo, né? Que não ficou lá do céu mandando mensagens, mas ele mesmo veio aqui e habitou conosco, humilhou-se, se fez homem, como um de nós, né, usando as mesmas coisas que nós usamos, as mesmas privações e tudo, para comunicar a mensagem celestial, revelar Deus ao homem, a nós, né? Palavras não bastam para comunicar o Evangelho. As pessoas precisam nos conhecer por dentro, como por assim dizer, né? Saber como lidamos com os problemas, a decepção, relacionamentos, como o Evangelho afeta o nosso dia a dia. Então, não é escondendo, omitindo essas coisas que nós vamos conquistar alguém, vamos trazer alguém para o Evangelho, para ajudar as pessoas a entender o Evangelho, ao ministério de Cristo, né? Mas é justamente no nossa vida comum, diária,
como enfrentamos nossos problemas. O crente também fica doente, o crente tem decepção, o crente fica nervoso, o crente tem seus problemas. Então, mas a grande diferença é essa, como nós enfrentamos, como isso representa na nossa vida cristã, né? Se lidamos, se convivemos e lidamos com essas coisas da mesma forma que o incrédulo lida, então nós também não conhecemos ainda o Evangelho. Então o apóstolo Paulo fazia questão disto, de estar no meio dos irmãos. O apóstolo Paulo ia para lá fazer tenda com eles, comer o que eles comiam, andar junto com eles. Então estou dizendo, vocês me conhecem, como assim, por dentro e por fora, né? Então, por isso está dizendo, sede igual eu sou, né? Então, esse apelo de Paulo não traduz arrogância, sede igual eu sou, né? Não é uma palavra de arrogância, está dizendo, porque ele primeiro, o que ele fez? Se tornou um deles, né? Será que a nossa pregação não tem sido uma coisa confusa e estranha? Palavras estranhas, ações destoantes do que ensinamos, pregamos um padrão inatingível ao ser humano, que nós também não alcançamos, que não que Jesus deu para isso? Hipocrisia, né? E hipócrita não entra no céu. Isso não funciona para a pregação do Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho que é impraticável, né? Nós precisamos anunciar o Evangelho que é praticável por nós mesmos, né? Então não é uma coisa absurda de outro mundo. Nós precisamos crer naquilo que pregamos e viver o que pregamos, né? Enfim, outra questão a pontuar aqui ainda é que o ministério do Evangelho procura oportunidades na adversidade, como está no versículo 13 aqui, ele diz, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha só, a estada de Paulo ali na Galácia pela primeira vez não estava assim na sua agenda, né? Foi, vamos dizer assim, no nosso modo de dizer, um acidente, né? Ele estar por ali, foi para lá por causa de uma enfermidade, pelo menos parou ali por causa de uma enfermidade física. Isso é interessante, nós ouvimos há poucos dias um depoimento do reverendo Roberto Brasileiro sobre o seu internamento, a ocasião que teve lá por Covid, né, internado no hospital, e ele falou, né, expressou uma coisa interessante, que ele fez do leito do hospital o seu púlpito de pregação, né? Que coisa boa. Olha só, a enfermidade de Paulo, vamos dizer assim, oportunizou, né, a evangelização da Galácia. É a forma como Deus trabalha, faz as coisas, né? Então o ministério do Evangelho procura oportunidades na adversidade, né? Então tá, agora sim a primeira coisa a ver aqui, o primeiro ponto, vamos destacar agora nesse texto, é que sobre a questão de aqui Deus e o sofrimento, né? Já que tocou nesse assunto, o apóstolo Paulo mencionou isso aqui, né? Nós frisamos, vamos aproveitar então para entender um pouquinho melhor essa questão. Deus admite sofrimentos e dificuldade na vida dos cristãos, como nós bem sabemos. É um assunto complicado, mas que lições? Vamos ver algumas coisas só aqui, para não podemos entender, né, e abordar toda a questão, mas vamos ver se nós, pelo menos dentro desse assunto aqui, tiramos um pouquinho a nossa dúvida e nós saímos daqui hoje com uma interrogação muito grande na cabeça, né? Então, primeira questão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, né? Centenas de vidas foram transformadas na região da Galácia, por quê? Porque Deus permitiu que uma enfermidade se abatesse na vida de Paulo e o detivesse na Galácia. E lembrando também que nossa própria salvação custou um sofrimento incalculável de Jesus Cristo. Ele mesmo deixou a sua glória, claro que foi propositalmente e não foi um acidente, mas ele veio aqui, né, para sofrer em nosso lugar. Então o sofrimento de Cristo cooperou para o nosso bem, mudou a nossa vida
drasticamente, definitivamente, por toda a eternidade. Outra questão para nos ajudar a entender também, que somente duas nós pontuamos aqui, é a questão do espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Vou até ler aqui. Os irmãos já sabem esse texto, né? 2 Coríntios 12, 7 a 10, diz: e para que ele não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo se via satisfeito, né, quando estava enfrentando essas dificuldades, porque sabia que nesse momento, nessa ocasião, né, se manifestava, podia vislumbrar melhor a graça de Deus. Então Paulo descreve que alguns benefícios desse misterioso e anônimo sofrimento, que ninguém sabe direito de hoje o que era, né, esse espinho na carne, muitas ideias têm, mas não vamos entrar nesse caso agora, né, os benefícios, então, são numerados alguns. Primeiro, o mantivera humilde. Por quê? Para que não me ensoberbecesse diante das revelações que recebeu, né, coisas extraordinárias, né, que ele ouviu de Deus, e para que ele não ficasse soberbo, teve um objetivo aqui de humilhá-lo, né? Vamos entrar no versículo 7 aqui. Segundo benefício, diz que o trouxe fortalecimento, o fortalecera, como está lá no versículo 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só. Terceiro benefício, maior dependência e maior visão da graça, como ele expressa: a minha graça te basta, né? No versículo 9 também. Ainda os nossos planos para a obra do Senhor podem sofrer alterações, mas nunca fracassam, como aconteceu com Paulo na Galácia, e podemos dizer como está acontecendo com a igreja hoje, atualmente, com esse problema que estamos vivendo aí, esse grande espinho que está na carne de todo mundo, né? A questão da pandemia. Então, essas questões, esses problemas que são permitidos a nós, assim, é o momento de a gente vislumbrar melhor a graça de Deus e ouvir a voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta. Podemos nos fortalecer nesse momento especial, né? Então, feita esta rápida observação e reflexão aqui nessa questão do sofrimento, né? Temos agora outra questão a ver aqui. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu por acaso me tornei inimigo de vocês? Que inimigo aqui? É o que é feito da vossa exultação, versículo 15. Pois vos dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Agora, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Olha, Paulo disse que percebia uma reviravolta na sua convivência com esses irmãos lá, e tinha a notícia de que tudo estava mudado, né, com esses irmãos. Quando ele chegou lá na região enfermo dos olhos, pelo que ele fala aqui no texto, era a enfermidade dos olhos, talvez, não sabemos se esse mesmo que era o espinho na carne que ele falava, mas enfim, aqui está dizendo dessa enfermidade, possivelmente nos olhos, que ele diz para os irmãos: vocês arrancariam os próprios olhos para me dar, se isso resolvesse esse problema, né? Mas quando ele chegou assim, ele pensava que fosse discriminado pelos irmãos. Quem sabe com medo de pegar a doença de Paulo, né? Algumas doenças dos olhos costumam ser contagiosas, a conjuntivite, né? Essas coisas. E então ele estava talvez com os olhos inchados, né? Purulentos talvez, né?
E ele pensava, esses irmãos vão me discriminar, vão fugir de mim, vão ficar longe de mim, vão pensar que eu estou com uma doença ruim, contagiosa. Mas ele disse que foi o contrário. Os irmãos o receberam com festa, como um anjo, como se fosse o próprio Cristo, né? Trataram muito bem o apóstolo Paulo. E ele disse, ficaram tão assim condoídos com ele, tão preocupados, tão afeiçoados a Paulo, tão penalizados com a sua situação, que ele disse, eu tenho certeza que naquele momento vocês, se pudessem, arrancariam os próprios olhos para me dar uma doação, né, dos olhos ainda em vida. E agora ele pergunta assim, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Por que essa mudança? Né? Por que essa mudança? Será que isso pode acontecer? Sem dúvida. Quem sabe as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Né? Então, quando ouvem o que precisam ouvir, né, embora não sendo muito bom, as pessoas confundem as coisas. Pensei que você era meu amigo, agora você me fala uma coisa dessa, né, dizendo que se eu não me converter eu vou para o inferno, que negócio é esse? Né? Então, vira a cara, fica inimigo, né? Não gosta mais. Paulo está dizendo, eu me tornei inimigo de vocês porque eu falei a verdade com vocês, mas o amigo é que fala a verdade. O que não é amigo finge, mente, né? Então nós temos que demonstrar verdadeira amizade falando a verdade, a mensagem real de Cristo, né? Mais uma questão aqui, 2 objetivos de 2 ministérios. Estou tendo um fundo musical aqui interessante de cãezinhos cantando. Tá. Havia falsos mestres anunciando uma mensagem mais adocicada, mais palatável, mais completa, vamos dizer assim, né? No entendimento deles lá, uma mensagem mais bajuladora. O apóstolo Paulo menciona essa questão aqui. Então aqui é bom ver o seguinte, qual o objetivo dos falsos mestres aqui? O que Paulo está dizendo para eles, para os irmãos lá sobre esses falsos mestres? Ele está dizendo, no versículo 17, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, os que pregam, os que falam favoravelmente, né? Os que fazem favor para vocês, os que bajulam vocês, aqueles que fazem tudo para ganhar a simpatia de vocês, a atenção de vocês, né? Serem tietados e tal, eles têm um objetivo especial nisso, né? Eles não estão sendo sinceros com vocês, estão sendo, na verdade, falsos, né? A verdade é que esses falsos líderes ensinavam um falso evangelho, que as pessoas ensinavam que as pessoas precisavam cavar, precisavam construir, adquirir a própria salvação, e dependiam da dependência desses irmãos para garantir a sua própria salvação. Olha só, esses mesmos líderes tinham uma lista enorme, uma série de coisas que esses irmãos precisavam cumprir, justamente assim, para esses irmãos ficarem sempre recorrendo a eles. Como é que é mesmo? Me ensina de novo. Como é que faz isso mesmo? E fala daqui, e fala ali, né? Para ficar sempre dependente deles. Nunca os davam liberdade, nunca liberavam os irmãos para viver o Evangelho, né, e eles mesmos aprenderem de Cristo, ir direto a Cristo para se abastecer do Evangelho, mas precisavam sempre estar dependentes desses falsos líderes. E ao mesmo tempo esses falsos líderes também tinham uma carência dessa dependência dos irmãos. Eles precisavam de uma plateia, precisavam de alguém para ficar sempre ali atarefado, ensinando. Não é assim, é tal, vem cá, vou te ensinar. Olha só, que questão estranha. Você nota isso em alguma situação hoje? Não tem isso, muita complicação, sempre inventando uma novidade para que as pessoas estejam dependentes. Qual é a campanha agora? O que vai ser agora?
porque dependem desse público, dependem dessa bajulação, dependem de pessoas que estão sempre dependentes desses líderes. Não, nós temos que ensinar as pessoas, conduzir as pessoas a Cristo e serem dependentes de Cristo, não de nós. Né? Nós não damos conta de ninguém, nós não podemos salvar ninguém, os líderes não podem promover salvação de ninguém e nem levar ninguém nas costas até Cristo ou para o céu. Né? As pessoas têm que ser independentes, eles mesmos buscar se crescer e se edificar na fé, na comunhão com o Senhor. Sim, os líderes estão aí para ajudar, para ensinar a palavra de Deus. Esse é o objetivo dos falsos mestres. E o objetivo de Paulo, qual que era? Olha, aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Né? 19 agora, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Qual o grande objetivo de Paulo aqui? O grande contraste, né, do objetivo de Paulo está justamente aqui, onde nós lemos, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Não, Paulo está aqui em agonia, né? Não porque está perdendo adeptos para esses falsos mestres, vamos dizer assim, perdendo seus fãs, mas está em agonia para que Cristo seja formado em vós, formado neles, né? Ele não quer que as pessoas se tornem dependentes dele, mas se tornem dependentes de Cristo. E essa figura que ele usa aqui do trabalho de parto, né, é interessante, é de uma mãe, né? A mãe está feliz por ter um bebê no ventre, ele está prestes a nascer, mas quer que ele nasça, que saia vivo, que tenha vida própria. Não quer retê-lo no ventre a vida toda. Ela aguarda ansiosa o momento em que vai dar à luz a esse menino, né, e cuidar dele e ajudá-lo a se tornar independente, andar sozinho, né, comer sozinho e crescendo, se tornar independente. Então essa era a agonia de Paulo. Eu sofro as dores de parto para que Cristo seja formado em vós, né? Esse é o ministério sadio e fecundo do Evangelho. Paulo quer parceiros que glorifiquem a Deus, e para isso ele lhes diz a verdade, né? Embora com risco de sofrer o que ele reclama que está sofrendo aqui, né? Os irmãos estavam tornando-se inimigos dele, mas ele está aqui trabalhando com esses irmãos para que eles entendam essas coisas, né? Então o Evangelho nos liberta dessa carência de fãs, de adoradores, de simpatizantes. Nosso amor às pessoas não pode nos impedir de dizer-lhes a verdade do Evangelho com amor, sempre com amor, né? Tenhamos apreço por aqueles que sofrem para ver Cristo formado em nós, né? Nossos pais, nossos irmãos mais experientes, nossos líderes, pastores, né? Que cuidam para que Cristo cresça, seja formado em nós. Essa é a grande alegria, né, de um pai espiritual, né, que vê os seus filhos ficando experientes na vida cristã, né, ficando adultos na vida cristã. Né. Perguntas para reflexão, para finalizar aqui. O que particularmente lhe chamou mais atenção na natureza e conduta do verdadeiro ministério do Evangelho? A ideia de ter pessoas dependendo de você de alguma forma já lhe foi atraente? Por quê? Você conseguiria ser motivado pelos mesmos objetivos que os dos falsos mestres? É perigoso mesmo, né? Todos podemos ser ministros do Evangelho a outros cristãos. Como seu ministério mudará baseado nesta seção da Bíblia que nós estudamos aqui? Que Deus aplique em nosso coração esta palavra, esta reflexão, e Deus seja glorificado
né, em nossas vidas e assim possamos crescer cada vez mais, né, rumo a Cristo, a exemplo de Cristo, imitando a Cristo em nossas vidas. Amém? Oremos então. Graças te damos, Senhor, por esse momento, por tua palavra, Deus, rica e preciosa que acabamos de estudar. Obrigado, Deus, porque mesmo tanto tempo depois, nós, mesmo enfrentando as mesmas dificuldades e lutas na pregação do teu Evangelho, a tua palavra tem a mesma orientação para nós, a tua palavra é viva, atual, e assim, ó Deus, nós te agradecemos por esta instrução do Senhor para nós e pedimos que nos ajude a pôr em prática o teu ensino para estarmos cada vez mais preparados para a pregação do Evangelho, e assim nós dependemos sempre do Senhor para esta tarefa preciosa e especial que o Senhor nos deu. Seja conosco, Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.